Você não tem cérebro para acompanhar meu sucesso. Desdenhou o advogado, olhando para a mulher simples parada no meio do salão do Fórum de Santa Rosa do Vale, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, cercada por estradas de terra, fazendas antigas e gente acostumada a abaixar a cabeça diante dos poderosos. Naquele instante, todos ouviram. O escrivão fingiu mexer em papéis. A secretária baixou os olhos. Um homem no banco do corredor segurou o riso, e Clara, com a pasta gasta apertada contra o peito, ficou imóvel, como se aquelas palavras tivessem sido uma pedra jogada diretamente no seu coração. O advogado se chamava Dr. Augusto Meireles. Terno caro, sapato brilhando, relógio de luxo no pulso e um sorriso arrogante que parecia dizer ao mundo inteiro que ninguém ali era digno de respirar o mesmo ar que ele. Ele tinha acabado de vencer mais uma audiência usando gritos, ameaças veladas e mentiras bem ensaiadas. Do outro lado, uma viúva da zona rural chorava porque perderia o pedaço de terra deixado pelo marido. Clara estava ali apenas como observadora, vestindo uma saia simples, blusa clara e um coque discreto, sem joias, sem maquiagem forte, sem qualquer sinal de autoridade. Para Augusto, ela não passava de mais uma mulher pobre, talvez parente da viúva, talvez uma dessas funcionárias invisíveis que ele humilhava sem nem perguntar o nome. Mas aquele não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema era que Clara não estava ali por acaso. Ela havia chegado a Santa Rosa do Vale naquela manhã, depois de percorrer quase 40 quilômetros por uma estrada de barro que cortava a comunidade rural de Serra das Andorinhas, onde o vento levantava poeira entre plantações de milho, currais esquecidos e casas simples de madeira. Ninguém sabia quem ela era de verdade. Ninguém sabia por que ela se hospedara na pequena pensão de Dona Marlene, perto da praça da igreja. E, principalmente, ninguém sabia que dentro daquela pasta gasta havia documentos capazes de acabar com a carreira de Augusto Meireles. Mas ele, cego pelo próprio orgulho, resolveu humilhá-la diante de todos. Clara engoliu seco. Por alguns segundos, sentiu o mesmo gosto amargo que havia sentido anos antes, quando ainda morava no sítio Boa Esperança, nas terras mais pobres de Santa Rosa do Vale. Ela se lembrou da mãe lavando roupa no tanque de cimento rachado, do pai chegando da roça com as mãos feridas, e dela, ainda menina, estudando à luz de lamparina, enquanto os vizinhos diziam que filha de colono não virava doutora. "Aceita teu lugar, menina", diziam. "Esse mundo não é para você." E foi naquele momento que tudo piorou, porque Augusto não se contentou com a primeira humilhação. Ele se aproximou mais, inclinou o rosto e falou baixo o bastante para parecer íntimo, mas alto o bastante para todos escutarem. "Mulher como você devia agradecer quando alguém importante permite que fique no mesmo ambiente. Vá cuidar de cozinha, de quintal, de galinha. Justiça é coisa de gente preparada." A viúva chorou mais. A secretária levou a mão à boca. O segurança na porta ficou sem jeito. Clara apenas levantou os olhos. Não havia raiva no rosto dela. Havia algo muito pior para um homem como Augusto. Silêncio. Um silêncio firme, profundo, quase assustador. Ele esperava lágrimas, desculpas, medo. Mas ela apenas o encarou como quem guarda uma resposta grande demais para ser desperdiçada naquele corredor. Ela ainda não sabia, mas aquela decisão de ficar calada mudaria sua vida novamente. Porque naquele mesmo instante, no segundo andar do fórum, 3 desembargadores aguardavam a chegada da nova juíza corregedora, enviada para investigar uma série de denúncias contra advogados da comarca. Denúncias de fraude em inventários, ameaça a testemunhas, manipulação de idosos, falsificação de assinaturas e apropriação de terras de famílias humildes. O nome principal no relatório era o de Augusto Meireles, e a juíza responsável por assinar o parecer final
era justamente Clara. Doutora Clara Martins de Alencar. A menina do sítio Boa Esperança. A filha da lavadeira que um dia foi expulsa da escola por não ter sapatos limpos. A mulher que estudou escondida, passou fome, enfrentou preconceito e subiu degrau por degrau até vestir uma toga que ninguém ali imaginava. Mas havia um detalhe que tornava tudo ainda mais perigoso. Clara não estava investigando Augusto apenas por dever profissional. O nome dele aparecia em algo antigo, algo que envolvia sua própria família, algo enterrado há mais de 20 anos nas terras da comunidade de Serra das Andorinhas. O que ela descobriu depois mudou tudo. Naquela tarde, antes de ir ao fórum, Clara tinha visitado o sítio onde nasceu. A porteira estava torta, o curral vazio, a casa de barro quase engolida pelo mato. Ela passou a mão pela parede descascada e sentiu uma dor antiga subir pela garganta. Foi ali que sua mãe, Dona Celina, perdera o pouco que tinha após assinar um documento que não sabia ler. Foi ali que seu pai, seu Amaro, adoeceu de desgosto depois de ver as terras da família passarem para mãos desconhecidas. Na época, todos diziam que tinha sido dívida, que pobre sempre devia, que papel assinado era destino. Mas Clara cresceu desconfiando daquela história. E anos depois, quando teve acesso a arquivos antigos, encontrou o primeiro sinal da mentira. A assinatura de sua mãe aparecia em um contrato feito no escritório de um advogado recém-formado. Augusto Meireles. Naquele tempo, ele ainda não era poderoso. Era apenas ambicioso. E havia começado sua fortuna tirando terras de gente simples. Mas alguém observava tudo em silêncio. Na velha casa do sítio, enquanto Clara vasculhava uma caixa de madeira deixada por uma vizinha, encontrou uma fotografia amarelada. Nela, sua mãe aparecia sentada ao lado de um homem de chapéu branco. No verso, uma frase tremida. Não confie no doutor. Ele levou mais do que nossas terras. Clara sentiu as pernas fraquejarem. A frase não explicava tudo, mas abria uma ferida maior. Mais tarde, Dona Marlene, a dona da pensão, contou que muitas famílias da região tinham perdido propriedades do mesmo jeito, sempre por papéis confusos, sempre por dívidas que surgiam do nada, sempre com Augusto por perto. Clara ouviu tudo sem interromper, mas por dentro o chão começava a desaparecer. Ela não havia voltado apenas para cumprir uma missão da corregedoria. Ela havia voltado para encarar o homem que talvez tivesse destruído sua família. E agora ele acabara de chamá-la de incapaz no corredor do fórum. Quando Augusto saiu, rindo com 2 clientes, Clara respirou fundo e subiu a escada devagar. Cada degrau parecia pesado, não pelo medo dele, mas pelo peso da memória. No topo, o diretor do fórum a viu e quase derrubou os papéis que segurava. Doutora Clara, a senhora já chegou? A secretária, que tinha presenciado a humilhação, arregalou os olhos. O segurança endireitou a postura. O homem que rira no banco ficou branco. Clara apenas assentiu. Cheguei. A notícia correu pelo fórum como fogo em palha seca. A mulher simples do corredor não era parente da viúva. Não era funcionária. Não era alguém perdida. Era a juíza corregedora enviada da capital. Quando Augusto soube, o sorriso sumiu do rosto dele. Pela primeira vez em muitos anos, Dr. Augusto Meireles sentiu medo, mas não demonstrou. Homens como ele aprendem cedo a transformar pânico em arrogância. Minutos depois, ele entrou na sala de reuniões com o mesmo terno impecável, tentando fingir naturalidade. Excelência, disse, com um sorriso falso. Creio que houve um mal-entendido no corredor. Clara estava sentada à cabeceira da mesa. A luz da tarde entrava pela janela e iluminava seu rosto sereno. Sobre a mesa, a pasta gasta estava aberta. Havia cópias de contratos, depoimentos, registros de cartório
e fotografias de famílias expulsas de suas terras. Augusto olhou de relance e reconheceu alguns papéis. O maxilar dele endureceu. Clara ergueu os olhos. Não houve mal-entendido, doutor. Houve apenas a revelação de quem o senhor é quando acredita que ninguém importante está olhando. A sala ficou em silêncio. Um dos desembargadores pigarreou. Outro desviou o olhar. Augusto tentou rir. Excelência, com todo respeito, palavras ditas em um corredor não podem pesar mais do que uma carreira brilhante. Clara fechou a pasta devagar. O problema, doutor, é que sua carreira não parece tão brilhante quando iluminada pelos documentos certos. Aquela frase atravessou a sala como uma faca. Augusto respirou fundo. A senhora está me acusando? Estou dizendo que a comissão vai ouvir cada testemunha, inclusive moradores de Serra das Andorinhas. Ao ouvir o nome da comunidade, Augusto perdeu a cor. Foi rápido, quase imperceptível, mas Clara viu, e aquela pequena reação confirmou que ela estava mais perto da verdade do que imaginava. Mas aquele ainda não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema era que, enquanto Clara o investigava, Augusto já havia começado a se mexer nas sombras. Naquela mesma noite, uma caminhonete preta parou diante da pensão de Dona Marlene. Era tarde. A cidade pequena já dormia. Só se ouviam grilos, cachorros distantes e o vento batendo nas janelas antigas. Clara estava no quarto simples, lendo o depoimento de uma senhora que perdera a fazenda após assinar um recibo em branco. De repente, ouviu passos no corredor de madeira. Pararam diante de sua porta. Depois, silêncio. Ela largou o papel. O coração acelerou. Quem está aí? Ninguém respondeu. Um envelope foi empurrado por baixo da porta. Clara esperou alguns segundos antes de se aproximar. Quando pegou o envelope, viu que não havia remetente. Dentro, apenas uma foto. Era sua mãe, Dona Celina, mais jovem, chorando diante do antigo cartório de Santa Rosa do Vale. Atrás dela, quase fora de foco, estava Augusto, sorrindo. No verso da foto, uma frase escrita à mão. Ele não agiu sozinho. Clara sentiu o sangue gelar. Até aquele momento, ela acreditava que Augusto era o centro de tudo. Mas aquela mensagem indicava que havia outra pessoa envolvida. Alguém que ainda estava na cidade. Alguém que sabia da ligação entre Augusto e sua família. Alguém que talvez tivesse esperado anos pela volta dela. Ela abriu a porta de repente. O corredor estava vazio. Só havia uma janela aberta no fim do corredor, balançando com o vento. No piso, marcas de barro vermelho. Clara se abaixou e tocou a terra úmida. Era o mesmo barro da estrada que levava à Serra das Andorinhas. No dia seguinte, antes do sol nascer, Clara voltou ao sítio Boa Esperança. A neblina cobria os pastos e deixava tudo com aparência de lembrança mal enterrada. Ela caminhou até o velho poço, onde sua mãe costumava lavar panelas. Atrás dele, havia uma pequena construção de madeira, quase caída, que servia de depósito. Clara nunca tinha dado importância àquele lugar. Mas, ao se aproximar, percebeu que a porta estava entreaberta. Alguém estivera ali recentemente. Ela entrou com cuidado. O cheiro de mofo era forte. Havia ferramentas enferrujadas, sacos rasgados, um banco quebrado e, no canto, uma lata antiga de querosene. Clara a puxou. Estava pesada. Dentro havia panos, uma medalhinha de Nossa Senhora, 2 cartas amarradas com barbante e um caderno de capa azul. As mãos dela tremeram ao reconhecer a letra da mãe. A primeira página dizia: Clara, se um dia você encontrar isso, é porque Deus permitiu que a verdade voltasse para casa. Ela prendeu a respiração. Sentou-se no chão frio e começou a ler. Dona Celina narrava, com palavras simples e doloridas, como Augusto aparecera no sítio, oferecendo ajuda quando seu amaro ficou doente. Disse que ele prometeu renegociar uma dívida pequena,
mas levou documentos para ela assinar. Disse que havia outro homem com ele, alguém respeitado na cidade, alguém que todos chamavam de amigo da família. E foi naquele momento que tudo piorou. Porque mais adiante, Dona Celina escreveu uma frase que fez Clara fechar os olhos de dor. Naquela noite, ouvi Augusto dizer que menina pobre não precisava de herança, porque cresceria para servir aos outros. Clara apertou o caderno contra o peito. A humilhação do corredor não tinha nascido naquele dia. Era uma repetição cruel de uma violência antiga. Augusto desprezava mulheres como ela antes mesmo de saber quem ela se tornaria. Mas o caderno ainda escondia algo maior. Nas últimas páginas, Dona Celina falava sobre um documento verdadeiro, um registro que provaria que a venda das terras nunca foi legal. Ela dizia que esse documento havia sido escondido por um tabelião honesto antes de morrer. Só que o nome do tabelião estava borrado pela umidade. Clara tentou decifrar, mas não conseguiu. De repente, ouviu um estalo do lado de fora. Alguém pisara em um galho. Ela levantou depressa. "Quem está aí?" O silêncio da manhã respondeu primeiro. Depois, uma voz rouca veio de trás da construção. Sua mãe não devia ter escrito isso. Clara virou-se lentamente. Um homem idoso apareceu entre a neblina, usando chapéu de palha, camisa escura e botas cobertas de barro. Ela não o reconheceu de imediato, mas havia algo familiar no rosto dele. Os olhos fundos, a expressão cansada, a mão direita tremendo. "Quem é o senhor?" O velho respirou como se carregasse um segredo pesado demais. "Meu nome é Eliseu. Fui ajudante no cartório naquela época." Clara sentiu o corpo inteiro ficar alerta. "O senhor sabe quem ajudou Augusto?" Eliseu desviou o olhar para a estrada. "Sei, mas falar esse nome pode enterrar nós dois." Antes que Clara pudesse insistir, o barulho de um motor cortou a neblina. Uma caminhonete preta surgiu na curva da estrada de terra, avançando devagar em direção ao sítio. Eliseu empalideceu. "Eles vieram mais cedo do que eu pensei." Clara segurou o caderno contra o peito. "Eles quem?" O velho olhou para ela com pavor. "Aqueles que fizeram sua mãe perder tudo." A caminhonete parou diante da porteira torta. A porta se abriu. Um homem desceu, segurando uma pasta vermelha. Não era Augusto. Era alguém que Clara conhecia desde criança. Alguém que, por anos, ela chamou de protetor da família. E quando ele levantou o rosto na direção dela, Clara entendeu que a traição tinha começado muito antes do que imaginava. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, Eliseu sussurrou ao seu lado: "Doutora, esse homem é o verdadeiro dono do segredo." Clara ficou parada diante da porteira torta do sítio Boa Esperança, com o caderno da mãe apertado contra o peito, enquanto a caminhonete preta levantava uma nuvem de poeira fina sobre a estrada de terra da comunidade de Serra das Andorinhas, no interior de Minas Gerais. O homem que desceu segurando a pasta vermelha não era Augusto Meireles, mas a presença dele doeu ainda mais. Era Abelardo Nogueira, o antigo prefeito de Santa Rosa do Vale, padrinho de batismo de Clara, o homem que visitava sua casa quando ela era criança levando sacos de arroz, remédios para seu pai doente e palavras mansas para Dona Celina. Durante anos, Clara ouviu a mãe dizer que Abelardo era um homem bom, um dos poucos que tinha pena dos pobres. Mas naquele instante, vendo o rosto dele endurecido, o chapéu de feltro escuro e a pasta vermelha junto ao peito, ela entendeu que a bondade dele talvez tivesse sido a mentira mais cruel de todas. Eliseu, o velho ajudante de cartório, deu um passo para trás, tremendo. "Eu disse que esse segredo podia enterrar nós dois", murmurou. Clara olhou para ele sem conseguir piscar. "O senhor está dizendo que Abelardo ajudou Augusto a roubar minha família?" Eliseu baixou os olhos. "Ajudou, doutora?" "Não. Ele mandou."
Augusto era só o rapaz ambicioso que assinava os papéis. A frase atravessou Clara como uma tempestade. Por um segundo, ela voltou a ser a menina descalça olhando Abelardo sentado na varanda, aceitando o café de Dona Celina, chamando seu Amaro de compadre, dizendo que faria de tudo para salvar as terras da família. Mas aquele não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema era que Abelardo não parecia surpreso por vê-la ali. Ele caminhou devagar até a porteira, como se aquele sítio ainda pertencesse a ele, e sorriu com uma tristeza falsa. Clara, eu sabia que um dia você voltaria. Ela sentiu o estômago revirar. Então o senhor sabia que minha mãe deixou provas. Abelardo olhou para o caderno na mão dela. O sorriso morreu. Sua mãe sempre foi teimosa. Devia ter aceitado a vida que tinha. Eliseu deu outro passo para trás, mas 2 homens desceram da caminhonete e ficaram perto da estrada, bloqueando a saída. Eles não disseram nada. Não precisavam. O silêncio deles já era uma ameaça. Clara respirou fundo. A juíza dentro dela tentava manter a firmeza, mas a filha de Celina gritava por dentro. O senhor sentava na mesa da minha casa, chamava meu pai de amigo, levava doce para mim quando eu era criança. Abelardo abriu a porteira sem pedir licença. E foi por isso que vocês sobreviveram tanto tempo. Sem mim, teriam passado fome antes. Clara sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair nenhuma. O senhor roubou nossa terra. Ele se aproximou mais, a voz baixa, pesada, fria. Eu salvei aquelas terras de ficarem nas mãos de gente que nunca saberia fazer dinheiro com elas. E foi naquele momento que tudo piorou, porque Clara percebeu que Abelardo não sentia culpa. Ele sentia orgulho. Orgulho de ter transformado dor em patrimônio. Orgulho de ter usado a ignorância de famílias simples para construir uma fortuna escondida atrás de discursos, doações para a igreja e festas de aniversário da cidade. Você cresceu, estudou, virou juíza, ele continuou. Devia agradecer. A miséria te deu ambição. Clara apertou o caderno com tanta força que os dedos ficaram brancos. Não foi a miséria que me trouxe até aqui. Foi a injustiça. Abelardo riu, sem humor. Justiça? Minha filha, justiça em cidade pequena sempre teve dono. Clara ergueu o queixo. Não mais. Por um instante, os olhos dele se estreitaram. Você acha mesmo que vai enfrentar Augusto e a mim com um caderno velho e a palavra de um ex-funcionário medroso? Eliseu estremeceu. Eu não tenho mais medo de morrer com a verdade, Abelardo. O antigo prefeito virou-se para ele lentamente. Devia ter. Mas alguém observava tudo em silêncio. Atrás do mato alto, perto do velho curral, uma mulher com lenço na cabeça segurava um celular com a câmera ligada. Era Dona Marlene, a dona da pensão. Ela havia seguido Clara depois de desconfiar da caminhonete preta. E não estava sozinha. Ao lado dela, escondido entre as sombras do depósito, estava o jovem escrivão do fórum, Rafael. O mesmo que havia baixado os olhos quando Augusto humilhou Clara no corredor. Ele tinha ouvido boatos demais, visto documentos sumirem demais e carregava remorso por anos de silêncio. Quando Abelardo entrou no sítio, Rafael ligou para a corregedoria da capital. E aquela ligação mudaria tudo. Mas Clara ainda não sabia. Na frente dela, Abelardo abriu a pasta vermelha e tirou um papel plastificado. Reconhece? Ela olhou. Era a escritura do sítio Boa Esperança, transferida décadas atrás para uma empresa rural da família Nogueira. No rodapé, a assinatura tremida de Dona Celina. Ao lado, a assinatura de seu Amaro. Clara engoliu seco. Meu pai já estava doente demais para assinar isso. Abelardo sorriu. No papel, ele não estava. Foi falsificação. Foi conveniência. Foi crime. O rosto dele endureceu. Cuidado, Clara. Toga nenhuma protege uma mulher quando ela mexe com o passado dos homens errados. A frase ficou suspensa no ar como veneno. Por anos,
Abelardo fora tratado como benfeitor. Tinha nome em escola municipal, placa na praça, retrato na sala da prefeitura. Mas naquele sítio abandonado, diante da filha da mulher que ele enganou, finalmente sua máscara começava a cair. Clara deu um passo à frente. "O senhor vai dizer tudo isso diante da comissão?" Abelardo soltou uma risada curta. "Eu não vou dizer nada, e você também não." Um dos homens da caminhonete avançou. Eliseu segurou o braço de Clara desesperado, mas antes que qualquer um tocasse nela, uma sirene distante ecoou pela estrada. Depois outra. Depois o som de carros subindo rápido pela terra batida. Abelardo virou o rosto, surpreso. Dona Marlene saiu de trás do mato, tremendo, mas firme, com o celular levantado. Dessa vez todo mundo ouviu o Dr. Abelardo. Rafael apareceu ao lado dela. A corregedoria também. O rosto de Abelardo se transformou. O poder que ele carregava há décadas começou a escorrer pelos olhos. Os homens da caminhonete recuaram. Clara olhou para Dona Marlene, sem entender. A mulher simples, de chinelo e vestido florido, chorava de medo, mas mantinha o celular erguido. "Sua mãe lavou roupa para mim quando eu não tinha nada", disse Dona Marlene. "Eu devia essa coragem a ela." A sirene se aproximou. 2 carros oficiais pararam na entrada do sítio. Desceram agentes da corregedoria, um delegado regional e a desembargadora Helena Duarte, presidente da comissão, uma mulher séria, de cabelos grisalhos e olhar duro. Ela olhou para Clara, depois para Abelardo e para a pasta vermelha. "Parece que chegamos na hora certa." Abelardo tentou recuperar a pose. "Isso é um absurdo. Eu sou cidadão respeitado nesta cidade." Helena respondeu sem alterar a voz. "Era." Aquela única palavra derrubou mais de 40 anos de fingimento. No mesmo dia, a notícia se espalhou por Santa Rosa do Vale. Primeiro como sussurro nas portas das casas, depois como grito na praça. O antigo prefeito Abelardo Nogueira estava sendo investigado por comandar um esquema de apropriação de terras rurais. O advogado Augusto Meireles, que até a véspera caminhava pelo fórum como dono da lei, foi chamado para depor. Mas o que Clara descobriu depois mudou tudo. Quando os agentes abriram a pasta vermelha, encontraram não apenas a escritura do sítio de sua família, mas uma lista de nomes. Eram 27 famílias da zona rural de Santa Rosa do Vale. Viúvas, idosos, lavradores, meeiros, pequenos sitiantes. Todos tinham perdido terras por contratos semelhantes. Todos com a participação direta ou indireta de Augusto. E no fim da lista, havia um nome circulado em caneta azul. Celina Martins. Abaixo, uma observação escrita à mão por Abelardo. "A menina pode ser problema no futuro." Clara sentiu as pernas falharem quando leu. Ela era a menina. Eles já temiam sua existência, antes mesmo que ela entendesse o mundo. Mas aquele bilhete, em vez de quebrá-la, a levantou por dentro. Pela primeira vez, Clara sentiu que a memória da mãe não estava mais enterrada. Estava falando por meio dela. Nos dias seguintes, Santa Rosa do Vale virou palco de uma queda que ninguém imaginava ver. Famílias inteiras desceram das comunidades rurais para prestar depoimento. Gente que passou anos calada apareceu no fórum com papéis amarelados, recibos, cartas, fotografias e histórias de dor. Uma senhora chamada Lourdes contou que perdeu a chácara depois que Augusto prometeu resolver um inventário. Um senhor chamado Tobias disse que assinou um documento em branco porque Abelardo garantiu que era apenas para pedir ajuda do governo. Uma viúva chamada Iracema levou o lenço do marido falecido e jurou que ele morreu acreditando que tinha sido culpado pela própria ruína. A cada depoimento, Clara sentia a revolta crescer, mas também uma esperança estranha. Porque a dor, quando deixa de ser solitária, começa a virar força. Augusto tentou negar tudo. Chegou ao fórum com outro terno caro,
acompanhado de 2 advogados da capital. Disse que era perseguição política. Disse que Clara estava movida por vingança pessoal. Disse que uma mulher com passado ligado ao caso deveria ser afastada. Mas foi nesse momento que a desembargadora Helena colocou sobre a mesa o áudio gravado por Dona Marlene, os documentos da pasta vermelha e o caderno de Dona Celina, periciado e reconhecido como autêntico. Augusto ficou pálido. Clara não presidia mais aquela parte do procedimento, justamente para evitar qualquer suspeita. Ela assistia como testemunha, sentada no fundo da sala, com a postura firme e o coração rasgado. Então Helena perguntou a Augusto: "O senhor reconhece esta anotação em seu antigo livro de atendimentos?" O advogado olhou. Na página, datada de 22 anos antes, estava escrito: "Celina e Amaro. Transferência concluída. Abelardo satisfeito." Menina observou demais. O silêncio foi tão grande que dava para ouvir o relógio de parede. Augusto abriu a boca, mas nada saiu. O homem que humilhava pobres, que gritava com mulheres, que tratava o fórum como palco de vaidade, enfim ficou sem palavras. Mas ainda faltava a última revelação. Eliseu, o velho ajudante de cartório, foi chamado. Ele entrou devagar, apoiado em uma bengala, com os olhos marejados. Durante anos, carregou a culpa de ter autenticado documentos que sabia serem fraudulentos. Ele contou que Abelardo ameaçou sua família. Contou que Augusto falsificava assinaturas com a ajuda de um perito comprado. Contou que o tabelião antigo, antes de morrer, escondeu registros verdadeiros em uma parede falsa do cartório velho. "E por que o senhor nunca falou antes?" perguntou Helena. Eliseu olhou para Clara. "Porque eu era covarde, mas a mãe dela não era. Dona Celina tentou denunciar. E por isso fizeram todos acreditarem que ela era desequilibrada." Clara fechou os olhos. Aquilo explicava as fofocas, as humilhações, as vezes em que sua mãe voltava da cidade chorando porque ninguém acreditava nela. Não era fraqueza. Era isolamento planejado. Era crueldade vestida de boato. Naquela tarde, a equipe foi até o antigo cartório, uma construção baixa perto da igreja matriz, com paredes descascadas e cheiro de papel velho. Atrás de um armário, encontraram a parede falsa. Dentro, havia uma caixa de metal enferrujada. Quando abriram, Clara viu o passado respirar. Escrituras originais, procurações verdadeiras, livros de registro adulterados, recibos assinados por Abelardo e uma carta de Dona Celina enviada ao tabelião pouco antes de morrer. A carta dizia: "Não tenho estudo, mas sei quando me roubam. Se minha filha crescer, que ela saiba que eu tentei." Clara levou a mão à boca. Dessa vez, não conseguiu segurar as lágrimas. Ela chorou ali, diante de todos, não como juíza, mas como filha. Uma filha que passou a vida achando que a mãe tinha sido vencida, quando na verdade a mãe havia lutado até o último dia. E foi naquele momento que tudo mudou dentro dela. Clara entendeu que justiça não era apagar a dor. Era impedir que a mentira continuasse mandando na memória dos mortos. Meses se passaram. A investigação virou processo. Abelardo perdeu honrarias, bens foram bloqueados, empresas rurais ligadas ao esquema foram desfeitas. Augusto Meireles tentou manobras, recursos, discursos e vitimismo. Mas nada segurou a avalanche de provas. Em uma sessão solene e lotada, no Tribunal da Capital, foi lida a decisão que cassava sua inscrição profissional e encaminhava as provas para responsabilização criminal. Clara estava presente, em silêncio. Augusto, sentado à frente, parecia menor do que nunca. Quando ouviu a palavra cassação, fechou os olhos. O mesmo homem que dissera que Clara não tinha cérebro para acompanhar seu sucesso, agora não podia sequer levantar a cabeça diante dela. Ao final da sessão, ele se aproximou no corredor, envelhecido, sem brilho, sem plateia. "Doutora Clara", disse com voz rouca. Ela parou.
Ele tentou sustentar o olhar, mas falhou. Eu não sabia que você era filha da Celina quando falei aquilo. Clara respirou fundo. Eu sei. Augusto pareceu aliviado, achando que aquilo diminuía sua culpa, mas Clara continuou. Esse é o problema. O senhor achou que podia falar assim porque pensou que eu não era ninguém. Ele ficou imóvel. Eu perdi tudo, murmurou. Clara o encarou com calma. Não. As famílias que o senhor enganou perderam tudo. O senhor está apenas devolvendo a máscara. Augusto abriu a boca, talvez para pedir perdão, talvez para se defender, mas Clara não esperou. Virou as costas e seguiu pelo corredor. Pela primeira vez, ele entendeu como era ser deixado falando sozinho. O desfecho chegou em uma manhã clara, no mesmo sítio Boa Esperança onde tudo havia começado. Depois de uma longa disputa judicial, a terra de Celina e Amaro foi reconhecida como tomada por fraude. Mas Clara tomou uma decisão que surpreendeu toda Santa Rosa do Vale. Ela não transformou o sítio em casa de luxo, não cercou tudo com muros, não vendeu para fazendeiro rico. Reuniu as famílias prejudicadas debaixo de uma mangueira antiga e anunciou que aquelas terras seriam parte de uma cooperativa rural de mulheres viúvas, lavradoras e filhos de pequenos agricultores que tinham sido enganados pelo esquema. Minha mãe perdeu esta terra acreditando que estava sozinha, disse Clara, olhando para os rostos marcados pelo sol. Que agora ela sirva para que nenhuma outra mulher desta região precise enfrentar injustiça sozinha de novo. Dona Marlene chorou. Rafael, o escrivão, sorriu emocionado. Eliseu, sentado em um banco de madeira, segurava o chapéu contra o peito. Ele havia contado tudo, enfrentado o medo e, nos últimos dias de sua vida, encontrou algum descanso. A antiga casa de barro foi restaurada sem perder a simplicidade. Virou a Casa Celina Martins, um lugar onde moradores da zona rural recebiam orientação jurídica gratuita, aulas para adultos que não sabiam ler e apoio para regularizar pequenas propriedades. Na parede da entrada, colocaram a fotografia de Dona Celina, não como vítima, mas como mulher corajosa. Abaixo, uma frase escolhida por Clara. Ela tentou. Nós continuamos. Na inauguração, a praça de Santa Rosa do Vale esvaziou e a estrada de terra encheu de gente. Vieram mulheres com vestidos simples, homens de chapéu na mão, crianças correndo entre os pés de café, idosos que nunca tinham entrado em um fórum, mas que naquele dia entraram de cabeça erguida na Casa da Memória. Clara discursou pouco. A voz embargava demais. Ela falou de sua mãe, de seu pai, da vergonha que tentaram colocar sobre os pobres e da mentira de que gente simples não entende justiça. Minha mãe não sabia ler as palavras difíceis dos contratos, disse ela, mas sabia ler o caráter dos homens, e por isso tentaram calar a voz dela. O vento passou forte pela mangueira, balançando as folhas como se o próprio sítio respondesse. No fim da tarde, quando todos já começavam a ir embora, Clara ficou sozinha diante do antigo poço. O sol descia atrás dos morros de Serra das Andorinhas, pintando o céu de laranja. Ela segurava o caderno azul de Dona Celina, agora protegido em uma capa transparente. Por muitos anos, acreditou que voltar àquele lugar seria encontrar apenas dor. Mas ali, entre a terra vermelha, o cheiro de mato e o canto distante de um carro de boi, ela sentiu algo que não sentia desde criança. Pertencimento. Então, ouviu passos atrás dela. Virou-se e viu uma menina de uns 12 anos, filha de uma das lavradoras da cooperativa, segurando um caderno escolar contra o peito. "Doutora Clara?" perguntou timidamente. Clara sorriu. "Pode me chamar só de Clara." A menina olhou para a casa restaurada. "Minha mãe disse que a senhora também nasceu pobre." "Nasci." "E mesmo assim virou juíza?" Clara se agachou para ficar na altura dela. "Mesmo assim, não. Por causa disso também." A menina pensou por alguns segundos.
Então eu posso virar advogada? Clara sentiu os olhos marejarem. Atrás daquela pergunta havia uma semente. A mesma que um dia quase arrancaram dela. Pode virar o que você quiser, desde que nunca acredite quando alguém disser que seu lugar é pequeno. A menina sorriu e correu de volta para a mãe. Clara ficou olhando, com o coração apertado de emoção. Naquele momento, entendeu que a verdadeira vitória não era ver Augusto caçado, nem Abelardo exposto, nem recuperar as terras. A verdadeira vitória era impedir que a humilhação virasse herança. Anos depois, Santa Rosa do Vale ainda falaria daquele caso. Falaria do advogado arrogante que perdeu tudo por desprezar uma mulher simples no corredor do fórum. Falaria do antigo prefeito que se escondia atrás de caridade enquanto roubava famílias inteiras. Mas, acima de tudo, falaria de Clara Martins de Alencar, a menina do sítio Boa Esperança, que voltou para casa carregando a lei em uma mão e a memória da mãe na outra. E toda vez que alguém passava pela estrada de terra de Serra das Andorinhas ao entardecer, via a luz acesa na casa Celina Martins, iluminando a antiga varanda onde um dia a injustiça entrou sem pedir licença. Agora, naquele mesmo lugar, mulheres aprendiam a ler documentos, idosos recuperavam dignidade, crianças faziam dever de escola e famílias que antes tinham medo de falar descobriam que a verdade também podia criar raízes. Clara nunca esqueceu a frase de Augusto: "Você não tem cérebro para acompanhar meu sucesso." Mas com o tempo, ela deixou de doer. Virou apenas lembrança pequena de um homem pequeno. Porque o sucesso dele tinha sido construído sobre silêncio, medo e roubo. O dela tinha sido construído sobre coragem, estudo e justiça. Na última página do Caderno Azul, Clara escreveu uma resposta que sua mãe jamais pôde ouvir em vida. "Mãe, eles tomaram nossa terra, mas não tomaram nossa voz. Eu voltei, e dessa vez ninguém nos expulsou." Depois fechou o caderno, olhou para o céu escurecendo sobre o interior de Minas e sorriu. Pela primeira vez, não havia mais segredo escondido no sítio Boa Esperança. Não havia pasta vermelha, ameaça na porteira, nem homem poderoso decidindo o destino dos humildes. Havia apenas uma casa acesa, uma terra devolvida ao povo e o nome de Celina finalmente limpo. E naquela noite, enquanto o vento passava pelas plantações e a pequena Santa Rosa do Vale adormecia, Clara entendeu que algumas histórias não terminam quando a justiça chega. Elas terminam quando a dor deixa de mandar no futuro. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste relato. Como você imagina, dar vida a estas histórias, cuidar de cada detalhe do roteiro, das imagens e da produção, requer muitíssimo trabalho, tempo e dedicação. Se você gosta do nosso conteúdo e das nossas histórias e quer nos ajudar a fazer com que este canal siga crescendo e criando mais relatos como este, considere apoiar o projeto. Você pode fazer uma doação escaneando o código QR na tela ou através do link que encontrará na descrição. Qualquer apoio, por menor que seja, faz uma enorme diferença para que possamos continuar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para não perder a nossa próxima história. Até a próxima!